boa noite a todos. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 13, diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O mundo dá voltas. É um jargão que a gente ouve muito, né? O mundo dá voltas. Mas às vezes no sentido assim de buscar uma vingança. Mas o mundo realmente dá voltas. Só que às vezes é um problema sério a volta que o mundo dá. Às vezes você hoje está criticando uma pessoa e faz alguma coisa. Amanhã você está fazendo a mesma coisa, ou pior, porque o mundo dá voltas. Eu lembro há uns 20 anos atrás, eu estava no Acre e chegando lá, e aí conhecemos uma família da igreja, um colega de trabalho. Nós fomos almoçar na casa dele. Chegando lá, conhecemos a família dele. Ele tinha 2 filhos adolescentes, um tinha 15, outro 16, mais ou menos assim. E os meus filhos eram pequenos. A Kimberly tinha 5 anos, o Kevin não tinha nascido ainda. Eu me lembro, nessa época, acho que ele não tinha nascido. Não, já tinha acho que 1 ano, 2 anos, bem pequenininho. E eu lembro, quando nós chegamos lá, eu vi os filhos do meu amigo, e a primeira coisa que eu cheguei em casa e falei para a Mônica: que absurdo, que absurdo. Filho de um militar, gordinho, porque os garotos eram bem gordinhos, 15, 16 anos, mas bem gordinhos. Eu falei: que absurdo, como é que o meu amigo permite isso? Porque o meu filho, quando ele estiver nessa idade, ele vai correr todo dia. Vou botar ele para correr, vou correr com ele. Ele jamais vai ficar assim, porque isso é ruim para a saúde. Aí a mãe olhou para a minha cara, falou nada. Mas o mundo dá voltas. E o mundo deu voltas. Um belo dia estava eu com meu filho adolescente. Eu olhei para ele, eu lembrei do que eu falei. Estava lá meu filho gordinho. Igual o pai. Porque a gente não sabe. É muito fácil você julgar os outros. É muito fácil você criticar os outros. Mas você não sabe o que está se passando com aquela pessoa. Você não sabe os problemas daquela pessoa. Às vezes aquele problema nessa situação, em especial, eu não sei exatamente, mas poderia ser um problema de saúde, hormonal, enfim, várias coisas que nós não sabemos e julgamos, e sempre nos colocamos como os melhores, porque eu jamais, porque eu faria diferente, porque nós sempre somos melhores. Mas o mundo dá voltas. Por isso a Bíblia fala, cuidado com o seu julgamento, cuidado com o que você fala.
Nós vivemos hoje no ano de 2024 e parece, né, que esse texto aqui em especial foi escrito para nós, embora tenha sido também, mas parece que Deus mandou escrever exclusivamente para o ano de 2024, porque nós estamos vivendo a mesma coisa que eles viveram. O mundo deu voltas e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós olhamos para a Bíblia e estamos sempre criticando. Semana passada nós ouvimos falar de Jonas. Quantos criticam Jonas? Que sem vergonha, né? Como é que pode? Deus mandou e ele não foi. Nós fazemos as mesmas coisas. O que você tem feito? Às vezes é pior do que Jonas, porque você tem parâmetros na Bíblia. Jonas não tinha o que nós temos. Muitos parâmetros, muitas histórias, que para alguns é a história da carochinha de Walt Disney. Não acreditam nisso, mas é que o mundo dá voltas. Ontem você estava criticando o povo no deserto, que viveu 40 anos murmurando. Hoje você está há quantos anos murmurando? Há quantos anos sem obedecer a Deus? O mundo dá voltas. E esse texto, ele nos mostra algumas coisas que nós temos que refletir para a gente aprender. Eu lembro de um amigo também, que ele tinha essa mesma questão, né? Tudo dele era o melhor, ele era o melhor, né? O que as pessoas faziam era sempre errado, né? E a vida dele era uma vida de derrotas. O semblante dele era derrota. Ele vivia a própria derrota e apontava o dedo para todo mundo para ele, mas a vida dele era assim. Eu lembro que na carreira, né, profissional, ele não conseguiu galgar o escalado e ele vivia criticando todo mundo. Para ele a culpa era do exército, do ministro, do papa, todo mundo era culpado por ele não ter sido promovido, não ter galgado aquilo que ele sempre sonhou. Mas na verdade, né, todos que estavam ao redor dele sabiam exatamente que aquilo foi merecido. A vida dele mostrou aquilo. O padrão de vida dele, de trabalho, de disposição. Eu já vi muitas injustiças. É claro, esse mundo é injusto. Muitas injustiças eu já vi. Colegas que deixaram de ser promovidos por injustiça. Acontece, né? Mas nesse caso específico não. É um caso que ele vivia sempre dizendo que ele era o melhor, ele fazia melhor. Só que a vida dele, como Jesus sempre falou, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos deles eram ruins. Ele só colheu aquilo que ele plantou. E esse texto nos mostra algumas coisas que eu queria que você pensasse. Primeiro, versículo 13, no início aí, ele diz: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Deus falando. Deus manda o profeta falar com aquele povo rebelde, né? Vocês disseram palavras duras. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Nós criticamos a Deus. Nós colocamos a culpa em Deus. Vocês falaram palavras duras e ainda perguntam: o que temos falado contra ti? Ainda perguntam: o que temos falado contra ti? Deus responde: vocês dizem, é inútil servir a Deus, pois que proveito temos andarmos lamentando? E aí eles colocam uma primeira característica que eu queria que você não esquecesse: a característica daquele que não serve a Deus, é apenas um religioso, um falsário, né? Olha o que eles dizem: pois que proveito temos tido de andarmos lamentando?
né? Era um sinal daqueles que andavam em jejum, andavam lamentando, se lamuriando, querendo mostrar para os outros: olha, eu estou abatido, eu estou em jejum há uma semana, né? Eles faziam isso, andavam se lamentando, se lamuriando, demonstrando um sofrimento por amor a Deus. Quando Deus não quer isso, que você faça alguma coisa para mostrar para os outros que você é espiritual, que você é melhor do que os outros. Então eles começam a demonstrar uma atitude que desagrada a Deus. Quando nós fazemos qualquer coisa buscando reconhecimento, este não tem parte com Deus, este não agrada a Deus. Se você está chateado porque ninguém te reconheceu, porque ninguém te reconhece, tem alguma coisa errada na sua vida. Deus não te chamou, Deus não quer que você viva dessa forma, querendo viver para mostrar para os outros. Deus nos chamou para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, aquilo que Ele quer entre você e Ele. Não é para ninguém saber, não é para você se gloriar, porque eles buscavam isso. O que adianta nós andarmos assim, né? Nós temos problemas. Ou seja, né, se eu sirvo a Deus, se eu me lamento, se eu me lamurio, eu tenho que ter um retorno. Quantos frequentam igrejas com esse pensamento? Eu vou na igreja tal porque lá tem uma campanha, tem uma corrente, que lá tem a campanha da casa própria, tem a corrente do emprego, tem pessoas assim, que não buscam a Deus, que buscam e fazem sacrifícios, que dão até tudo que tem e que não tem, mas com o intuito de receber. Esses eram assim. E depois, quando tem decepções, aí é culpa de Deus. Que vantagem nós temos se estamos aqui? Mateus capítulo 6 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis tristonhos como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para parecerem aos outros que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Versículo 15: agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Nós temos hoje no mundo que às vezes dá desânimo. Eu confesso a vocês, às vezes dá desânimo. Você vê um ladrão que se dá bem sempre. Você vê um assassino que se dá bem. Você vê o cara que vive na falcatrua que se dá bem. Quem não vê isso? No mundo de hoje, nós vemos isso. Você vê, às vezes, até um amigo, um parente, né, que faz falcatrua, que faz de gato na sua casa, e se dá bem. Ninguém vê, ninguém multa, ninguém faz nada, enquanto nós temos que dormir no ventilador, só ligamos o ar quando está muito quente, nós não aceitamos suborno, nós não fazemos falcatrua, não roubamos dinheiro da saúde, não roubamos dinheiro do aposentado. E o que nós ganhamos com isso? Às vezes é esse sentimento que dá. Quantos crentes que estão no meio, às vezes até da política, que estão mais próximos, né, da falcatrua, e que caem porque pensam assim. Eu lembro de um caso de anos atrás, que foi filmado e passou na TV, de uns homens reunidos, né, eu acho que você viu também, reunidos numa sala, e lá o secretário de não sei o que passou para ele um bolo de dinheiro, um maço de dinheiro para cada um deles. E eles ficaram tinham 5 ali, pegaram aquele maço de dinheiro, botaram no bolso. Aí um deles falou: obrigado, valeu, vai dar tudo certo, nós vamos acertar aquilo. Agora, meus irmãos, vamos
vamos dar as mãos e vamos agradecer a Deus por essa bênção. E oraram. Passou na TV. E oraram, agradecendo a Deus pela bênção da falcatrua. Quantos caem na armadilha do diabo, nas falcatruas, nas mentiras, nas armadilhas, por conta disso? Aí eu faço, não sou reconhecido, fulano faz errado, se dá bem, vou fazer também. Era isso que eles estavam fazendo. E Deus, sendo Deus, porque se fosse eu, se fosse você, a gente não deixava mole. Mas Deus, sendo Deus, manda a verdade de novo. Vocês dizem que é inútil, né? Quer dizer que me servir, quer dizer que fazer o certo, quer dizer que me adorar, quer dizer que não ser reconhecido e deixar glória para mim é errado. Era isso que eles estavam dizendo. Quando nós ficamos chateados, né, porque não estou recebendo glória, não está do meu agrado, a minha vida não está do jeito que eu quero, o que está acontecendo comigo não me agrada. Eu tenho certeza absoluta que, pelo menos aqui, quem está assistindo, eu tenho certeza que 90% daqui tem algum problema em qualquer área da sua vida que o desagrada, que não te satisfaz, a começar por mim. Algumas coisas que nós, às vezes, pensamos, poxa, por quê? Eu não estou em pecado. Às vezes você está no pecado, e aí o problema é seu, né? A Bíblia fala que o que eu plano tem colhe. Às vezes você está colhendo apenas o que você está plantando, mas às vezes não. Às vezes você olha, bom, a minha vida, o que eu faço, o que eu falo, né, não está desagradando a Deus. Por que então? Eles estavam assim. É normal você até ter sentimento, porque somos seres humanos racionais, inteligentes. Deus nos deu inteligência para isso, para a gente refletir, poxa, o que eu estou fazendo? Mas é para isso que Deus nos deu inteligência, para a gente refletir o que eu estou vivendo hoje. Não está do jeito que eu queria. Por quê? E aí você tem que refletir. Bom, eu estou fazendo isso que está desagradando a Deus. Vou mudar. É isso que Deus espera. Ou então, bom, embora eu seja pecador, todos nós, mas o que eu estou vivendo agora não é reflexo de um pecado meu, do que eu estou fazendo. Então, Deus tem um propósito nisso. Glória a Deus por isso. Deus está me moldando, Deus está me preparando, Deus está me fortalecendo. Eu falei com a minha filha essa semana, ela teve um probleminha. Fui fazer um exame e o exame acusou um certo problema, e ela fez o outro disse que não tinha nada, e ela ficou preocupada. E a Mônica me falou, me ligou do quartel, olha, quem está assim, liga para ela, ora, tal. E eu liguei para ele, orei, liguei para ela e falei para ela exatamente essas palavras que eu contei até no domingo passado. Minha filha, está tudo bem? Está tudo bem. Olha, eu sei que sua mãe me faz, sua mamãe já falou, né? Sua mãe já falou, eu só estou te vendo por uma coisa. Você está começando uma nova vida. Esse garotinho que está na sua barriga, bem-vindo à vida dos pais. Ele nem saiu, já está te dando trabalho. E seu filho, chama-se filho. Na barriga ele já começa a dar trabalho, ele vai sair, vai te dar trabalho, ele vai casar, vai te dar trabalho. A vida toda o filho vai dar trabalho, vai dar preocupação, faz parte. Mas Deus começou a te preparar para ser mãe. Porque ser mãe e ser pai não é assim, você acorda aí, eu sou mãe e sou pai, não. Você vai, Deus vai te preparando, Deus vai te capacitando. Um dia tu acorda, nós acordamos um dia lá no Acre com o Kevin, tinha acho que 1 mês, 2 meses.
deu um berro, né? Porque ele estava dormindo do lado da Mônica na cama, ela dando mamar, cansada ali, toda hora ele acordava, ela deixou ele dormindo ali mesmo, e numa dessas ele rolou, caiu da cama, bateu com a cabeça na quina, daquelas mesinhas que fica, né? Ele deu um berro de madrugada, cortou, né, a cabeça dele, e nós desesperadamente acordamos e fomos para o médico, enfim. Depois veio aquela questão do bigão. Quantas coisas nós vivemos, Deus nos preparando. Eu falava isso para ela. Nossa vida é assim. Se você não está fazendo algo, né, que está te levando a colher, Deus está te mudando, te preparando. Mas se você é inteligente, que reconhece, eu fiz isso, o que eu deixei de fazer, o que eu estou deixando de fazer, eu sei que isso desagrada a Deus. É só consertar. Mas eles não. Eles ainda questionam o que nós fizemos, o que é o normal do ser humano. Você sempre é o coitadinho, você sempre não faz nada de errado. Você lembra quando eu era criança? Hoje você vê o seu filho fazendo isso. Eu fiz isso, mãe. Ah, pai, mas não foi bem assim. É a síndrome de Adão. Nós fazemos isso com Deus. É raro, é difícil. Você olha na Bíblia, você vê 2. Um deles é Davi, que embora tenha começado como qualquer ser humano. Não, peraí, quem fez isso? Você. E aí ele dá um grande exemplo, sabe? Senhor, eu pequei, fui eu. Não foi o João, não foi a Maria, fui eu pequei. E olha a vida de Davi, como é que se foi transformada, né? Ganhou um título, um homem segundo o coração de Deus. Ué, mas ele matou, ele prostituiu, mas ele teve uma atitude que quase ninguém teve, e até hoje quase ninguém faz. Nós erramos, pecamos, vivemos desagradando a Deus e não temos a humildade de se derramar diante de Deus, de reconhecer, porque achamos que assim nós vamos estar bem. Não. Enquanto você estiver vivendo assim, você vai, a Bíblia fala que o pecado ele vai secando os ossos, vai murchando, a pessoa vai acabando, a vida dela vai ficando sem sentido. O pecado faz isso. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante às crianças que sentadas nas praças gritam aos companheiros: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus 11, 16 ao 19. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que comunique graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a vós mesmos, como oferta em sacrifício de cheiro suave a Deus. Mas o pecado sexual e toda a impureza e cobiça, nem mesmo se nomeia entre vós, como convém a santos, nem imoralidade, nem palavras tolas, nem escárnios, que não convém. Em vez disso, atos de gratidão, pois sabeis disto, que nenhum pecador do sexo, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vazias, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais parceiros deles. Efésios 5, de 1 a 7. E não participeis das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, reprovai-as. Efésios 5, 11. A Bíblia está recheada de orientações quanto a isso. A gente vê a pessoa que vive errado, que faz errado, e você achar que ela está bem.
que ela faz aquilo e nada acontece com ela. Mas a Bíblia diz isso aqui como deve ser a nossa vida, diferente. Não achando que aquilo é o certo, que aquilo que é o bom. Isso desagrada a Deus. Quando nós fazemos isso, nós dizemos: eu estou perdendo tempo, eu estou sendo uma pessoa crente, eu estou fazendo o que a tua palavra manda, mas estou fazendo um papel de bobo, porque eu perdi o emprego, meu amigo está lá empregado, porque eu estou com essa doença, aquela minha vizinha lá está saúde perfeita. Nós estamos murmurando com Deus quando nós pensamos assim. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram cada um ao seu próximo, e o Senhor prestou atenção e ouviu. E Deus continua falando para eles, enquanto haviam aqueles que estavam murmurando, reclamando, dizendo que não valia a pena, existe sempre o outro grupo. Existe o grupo de murmuradores. O mundo dá voltas. Naquele tempo já existia, antes deles já existia, hoje continua existindo no mundo todo. O ser humano é assim, o mundo dá voltas. Você ouve, você critica, você ouve a história, amanhã você está fazendo de novo. Mas a Bíblia fala que enquanto esse grupo que só vivia assim reclamando, questionando, se lamentando, porque eu estou aqui há 89 anos na igreja, eu sou crente há 150 anos, minha avó era crente, e eu não tenho o que meu vizinho tem, eu não tenho a saúde que meu cunhado tem. Quantos acham isso? Por você ser crente, por você ser fiel, por você ser um crente exemplar, por você não aceitar falcatruas, por você às vezes se arrebentar para a glória de Deus, você merece alguma coisa, merece um buquê de rosas, merece uma medalha, O exército dá uma medalha em reconhecimento a várias atitudes, bons serviços, muito tempo de serviço. Então você a cada 10 anos você ganha uma medalha. Eu tenho a medalha lá de 30 anos de serviço, tem a medalha de paraquedista, tem a medalha. O exército faz isso para te reconhecer, para te animar, É uma estratégia, E aí a medalha te dá pontos, os pontos vão te levar à promoção, e por aí vai. Isso incentiva, é um método de incentivo do militar, ficar vibrante, ficar fazendo cada vez melhor. É um método. Nós, crentes, não precisamos disso. Nós não precisamos de glória. A glória é toda para Deus. Enquanto nós esperamos isso, nós estamos longe de Deus, bem longe. Então, aqueles que viviam reclamando, e como eu falei, continua o mesmo problema hoje nas igrejas, os mesmos problemas no nosso meio evangélico. Reclamação, deixando de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que satisfaz a Deus, aquilo que Deus espera de verdade. Fazemos cara de crente, lamuriando, mostrando que nós somos, a mesma coisa, mas deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus. Mas o texto vai dizer no versículo 16: então, aqueles que temeram ao Senhor, existem esses, sempre existiu e continuam existindo, aqueles que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor falaram cada um ao seu próximo, e o Senhor prestou atenção e ouviu. É isso que basta. Eu queria que você gravasse essa outra coisa. O que importa é o que o Senhor vê e ouve. Isso que importa. Agora, o que as pessoas veem, o que elas ouvem, não importa. Não adianta você fazer alguma coisa, falar alguma coisa para as pessoas verem e ouvirem. Não vai mudar a sua vida. Você vai continuar do mesmo jeito, vazio, quando você vive assim. Agora, o que importa é isso aqui. O Senhor ouviu, prestou atenção e
aqueles que o temiam falavam um ao outro. Deus veio. As pessoas falam mal de você, as pessoas te criticam, é normal. Né? Se você faz alguma coisa, logo todo mundo está sabendo. E normalmente é fofoca. Né? A pessoa te vê fazendo alguma coisa, viu acontecer alguma coisa, ela já rapidamente ela aciona o seu plano de chamada. E aí a vida, ó, eu vi o João fazendo isso, eu vi, e normalmente essa pessoa, quando chega uma mensagem bíblica, quando chega um testemunho, quando chega um versículo, ela jamais manda para alguém. Minha cunhada, estou te mandando aí uma palavra, aí um versículo, essa mensagem, Deus pode tocar. Isso não acontece. Mas quando é algo para denegrir, quando ela vê algo, o espírito do mal rapidamente aciona e aquela pessoa faz. E aí ela avisa todo mundo. Aí é como o texto que eles falavam também uns aos outros, reclamando. É lógico, é porque Deus, porque está vendo, o João está dando golpe, você está bem. Né? As pessoas são, porque o diabo, ele trabalha. Ele não é bobo como a gente acha, não, ele trabalha. As pessoas fazem isso. Só que, na sua grande maioria, se não toda, que acontece isso, você vai observar, e você, se tiver um pouco de hombridade cristã, você vai perceber isso. Muitas coisas que você fala e já falou, você falou mentira, falou sem conhecimento, falou que você viu, falou sem saber por quê. E por que falou? Porque o diabo não está atento, o diabo trabalha. É você lá, estão fazendo isso, fizeram aquilo, eu acho, só deve ser aqueles velhos jargões, só deve ser por causa disso. Eu acho, eu tenho certeza, os velhos jargões do diabo. E quando a pessoa vai ver, ela fica até sem graça. Aí ela vê que não tem nada. Mas existem aqueles também. Então Deus ouve. Olha que bênção. Deus ouve, Deus vê os que o temem, aqueles que estão preocupados apenas em agradar a Ele. E olha o que acontece com esses. Então aqueles que temeram ao Senhor, falaram cada um ao seu próximo, e o Senhor prestou atenção e ouviu. Salmo 95, versículo 1 diz assim: Vinde, cantemos alegres ao Senhor, gritemos de alegria a rocha da nossa salvação. Olha o papo de crente. Esse aqui é o papo de crente. Vinde, cantemos, nos alegremos do Senhor. Esse é o papo que Deus atenta, que Deus ouve, que Deus presta atenção. Aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Era esse papo. Vinde, cantemos, nos alegremos do Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, porque o Senhor, esse é o papo de crente. Não é o que às vezes a gente ouve. O Salmo 73 nos mostra esse segredo mais claramente. Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. É a mesma história. Ao ver a prosperidade dos maus, às vezes você vê a pessoa que está fazendo tudo errado, mas parece, ao ver a prosperidade dos maus, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles
percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fontes da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar a minha mão na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, aí estaria traído a geração dos filhos a Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Aí o bicho pega. Este é o problema. O mundo pensa assim. O mundo, na sua grande maioria, está vendo, e nós estamos vendo cada vez pior a humanidade. Porque se vê roubo em cima de roubo, quem é bandido é solto, quem é honesto vai preso, quem faz o certo. É o mundo hoje. O sentimento que nos dá que Deus perdeu o controle, que vale a pena fazer a coisa errada, que vale a pena ser errado, que vale a pena não ser cristão. Só que eles não sabem disso, que nós sabemos. E o salmista, ele atenta para isso. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. E certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço no Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. O salmista cai na real, assim como Malaquias fala com o povo. O mesmo problema. O mundo deu voltas. O mundo continua dando voltas. E as pessoas continuam achando isso. Está cada vez mais difícil evangelizar. As pessoas não querem nem abrir o vidro para receber um folheto mais. Porque não vale mais a pena. O pensamento deles é esse. Vale a pena surgir uma oportunidade de fazer errado, porque se dá bem. Mas Deus faz esse alerta para nós. Não participeis das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, reprovai-as. Efésios 5:11. Se você conhece, se você vê alguma obra infrutífera, ou seja, é algo que não tem frutos para Deus. Se você está diante de uma palavra, de algo que você, às vezes acontece alguma coisa comigo, eu não falo nem para a mão, nem para a mão. É algo infrutífero, é algo que vai trazer um dano para ela. Às vezes eu fico chateado, eu não falo. A Bíblia fala que nós temos que agir assim. Só deve sair da nossa boca algo que vai trazer edificação, algo bom. Se for algo ruim, não fale, não participe, reprovai-as. Às vezes você está no meio que só se fala isso, que só se faz isso, e você está ali, às vezes até não faz, mas você se cala por medo. Porque é meu amigo, é porque é meu parente, é porque nós conhecemos há muito tempo. Você está dando
brecha para Satanás. Porque a Bíblia é bem clara: não participe, reprove. Se você não faz isso, você está participando. Se você sabe, você vê, ouve algo que desagrada a Deus, olha, não faça isso. Isso é reprovar. Não é ser covarde, como nós vemos na Bíblia. Tantos covardes. Lembra de Gideão? Os covardes saem. Deus não tem parte covarde. A Bíblia fala: serão reprovados os covardes. Covarde é aquele que vê que está desagradando a Deus. Agora, para você, você não é covarde. Se alguém te chamar de feio, você parte para cima. Você briga, você até xinga. Ele tem que defender sua honra. Como essa? Você não é assim. Mas para Deus você se cala. Covarde. Reprovados. Reprovados. Não aceite propostas indecentes. Não aceite nada que desagrade a Deus. Então voltareis, ele encerra dizendo: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqueles que, vendo isso, que temiam a Deus, falavam uns aos outros cânticos espirituais, glórias a Deus, não estavam ali murmurando, não estavam ali fazendo fofoca, não estavam fazendo isso. E Deus ouviu e atentou. Essa é a diferença entre os que servem e os que não servem, entre o justo e o perverso. Judas, carta de Judas, que a gente encerra, nos traz também uma grande lição de vida que Deus espera de nós. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas começa a falar da vida frutífera, o que eles estavam fazendo, e demonstravam isso. A mesma história de Malaquias. O mundo continuou girando. Embora vocês já estejam cientes de tudo, uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, e a terra continua girando, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra, o mundo continua girando. E as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim
e movidos por ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá e o mundo dá voltas. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam, e suas próprias sujeiras são estrelas sem rumo, para as quais está reservado o mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriores proferidas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas paixões. Estes são os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os no fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse texto ele mostra várias voltas do mundo com os mesmos problemas. Pessoas que demonstraram falta de fé em Deus, falta de crença verdadeira em Deus, e que tiveram consequências. E o mundo continua dando volta. E você? O que você acha que está acontecendo com o mundo? Você acha que vale a pena o mundo do jeito que está vivendo? O jeito que o seu parente vive, que o seu amigo vive? Mas primeiro você tem que olhar para si, como você está vivendo, porque pode ter alguém olhando para você e tendo esse mesmo sentimento: poxa, essa pessoa só faz besteira, essa pessoa só faz o que desagrada a Deus, só faz o que a Bíblia está dizendo para não fazer, e não acontece nada com ela, e eu estou aqui, igual um pouco. Cuidado com isso, cuidado com isso, porque em todos os exemplos que nós ouvimos aqui, houve um final, e não vai deixar de ser com a minha vida, com a sua vida. Não vai deixar de acontecer o Senhor ouvindo, atentando, não vai deixar, vai acontecer, e verás a diferença entre os que servem e os que não servem. É com você, como está a sua vida? O mundo dá voltas. Se meu filho eu jamais vou deixar. Eu jamais farei como esse irmão está fazendo aí. Quantas vezes a gente faz isso? E o mundo dá voltas faz pior. Cuidado com isso. O Senhor está ouvindo e atentando. Ao invés de fazer isso, fazer o que a Bíblia fala para não fazer, não julgar, não murmurar, faça o que ela diz para fazer. Só saia da sua boca palavra para edificação. Se você não tem que falar bem do seu irmão, do seu parente, do seu colega de trabalho, fique calado. Está chateado? Engula seco. É normal ficar chateado, eu tenho filho. Eu fico chateado com um monte de gente também. É normal. Agora eu não posso sair falando com todo mundo: estou chateado com o João, estou chateado com a Maria, porque a Maria, isso é pecado, isso é do diabo. É isso que a Bíblia fala. Agora, está chateado? Fala para Deus.
que Deus espera. Deus está atendendo, Deus quer ouvir. O que está acontecendo? O que te aflige? O que você olha hoje te deixa mal? Porque eu estou vendo o mundo, as falcatruas acontecem, todo mundo se dá bem, eu estou aqui embaixo. Olha o que a Bíblia fala. Atente para o que a Bíblia fala. O Senhor continua atentando e ouvindo. Deus está vendo tudo o que estão fazendo no nosso mundinho. Deus está vendo. Deixa a estou roubando a meu vizinho. Deixa eu fazer. Faça o seu papel de crente, de servo de Deus. Seja um instrumento de bênção. Deus quer te usar desta forma. As pessoas vendo você como bobo. Só você que não participa disso. Como eu já ouvi isso? Só você que não faz. Deus atenta e ouve. Deus nos honra quando nós vivemos assim. Temos uma vida para glorificar a Ele, não a nós. O Senhor atentava e ouvia. Temos uma vida para glorificar a Ele, não a nós. O Senhor atentava e ouvia. Deus nos abençoe. Que a sua vida seja tão somente para isso, para glorificar a Deus. Ninguém está te vendo, ninguém está te ouvindo, ninguém está prestando atenção em você, mas Deus está atentando e ouvindo para você. Tenha certeza disso. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Deus, obrigado. Porque em meio a tantas falcatruas, a tantas mentiras, a tantos roubos, a tantas coisas erradas nesse mundo, Senhor, o Senhor tem preservado pessoas que fazem a diferença, pessoas que negam o pecado, que negam aquilo que desagrada ao Senhor, que não participam daquilo que te desagrada, que se importam apenas em agradar ao Senhor, que não se importam se um vizinho, se um amigo, se um parente vai ficar chateado por ele ter exortado, por ele ter mostrado o caminho errado, mas porque ele busca agradar ao Senhor. Para esse o Senhor continua atentando e ouvindo, prestando atenção na vida, cuidando, Deus, para que o mundo veja a diferença entre os que servem e os que não servem. Por isso, Deus, nós somos diferentes. Por isso o mundo olha para nós e nos acha loucos, quando em meio a, às vezes, até problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de trabalho, nós estamos sempre alegres, sempre demonstrando uma alegria que vem do Senhor, porque nós servimos ao Senhor com alegria, porque o Senhor espera isso de nós, porque isso mostra a diferença entre os que servem e os que não servem. Mas essa alegria, Deus, não é do mundo, porque o mundo não consegue. Essa alegria vem do Senhor. Obrigado por isso, Deus, porque temos servido ao Senhor com alegria em meio aos nossos problemas, que todos nós temos, a começar por mim, mas servimos com alegria, como se não tivéssemos nenhum problema, porque nós sabemos a Deus, nós sabemos a quem estamos servindo, porque o Senhor derrama essa alegria no nosso coração para isso, para que o mundo veja, para que o mundo olhe em nós a diferença entre os que servem e os que não servem. Obrigado por isso, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, amados irmãos, sobre vossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre.